Cris, eu consigo usar flores permanentes, flores desidratadas no mesmo arranjo? Então, em função dessas dúvidas que as pessoas têm, eu vim aqui falar um pouquinho para vocês sobre esse assunto, que muito interessa. É muito bacana, gente, porque com as flores desidratadas nós conseguimos economizar muito na hora da montagem do arranjo. Muitas pessoas então têm dúvidas, né, Cris? Como é que eu uso as flores desidratadas? Como é que eu uso as flores permanentes, né? Eu posso misturar, posso usar? Então as pessoas não sabem, né? Muito se deve também, gente, a gente tem que ter cuidado na hora que a gente vai montar um arranjo, como eu falei pra vocês na última live, das composições. Bom dia, Silvia! Bom dia! Nós temos que cuidar então as composições, né? Que a gente faz no arranjo, na hora de misturar os elementos. Porque o que acontece com as folhas e flores desidratadas? Bom dia, Lourdes! As flores e folhas desidratadas, elas têm uma vida útil menor. Porque o que é o desidratar? É retirar a água da folha, né? Ou da flor. Então elas passam por um processo, são elementos naturais que são extraídos da natureza, então é retirado toda a água dela e automaticamente ela fica mais sensível. Toda vez que a gente desidrata, então o que eu vou mostrar aqui pra vocês, essa aqui, por exemplo, é uma folha leque. Essa folha leque eu uso demais. Então percebam, elas são extraídas aí da natureza, elas são desidratadas. Olha, elas são olha o toque delas, né? Então elas têm o cortezinho delas. Cada uma, essa aqui é mais irregular e essa aqui ela é irregular, ó, gente. Olha a diferença, porque justamente, né, são folhas que são extraídas aí da natureza. Cada folha vai ser única. Então nunca você vai ter um arranjo igual ao outro na hora de fazer a montagem, tá? Então, como é importante o processo, né, gente? Primeiro tem que saber desidratar direitinho, porque como eu falei, as folhas permanentes, as folhas desidratadas, elas não têm a durabilidade. Elas duram em média de 1 ano, 2 anos quando você faz uma boa desidratação e podendo durar até mais. Porém, gente, tem algumas folhas que dependendo da região, tem lugares que são muito úmidos do Brasil. Isso eu falo lá dentro do curso. As folhas, então, e flores desidratadas, elas correm o risco de pegar umidade, pegar fungos e bactérias. Então, por isso que é bem importante fazer a desidratação que eu ensino lá dentro de forma correta, seguindo os passos. E ele tem que ser lento, né? Não é um processo muito rápido, ele é um pouquinho mais demorado. E cada folha e flor tem a sua particularidade, né? Então, falando um pouquinho aqui pra vocês. Cris, eu posso misturar? Claro que pode. Nos meus arranjos, eu amo fazer essa mistura. Porque como nós trabalhamos com folhas e flores de qualidade, algumas elas têm uns valores, claro, bem elevados. E quando a gente faz a mistura das folhas desidratadas, além, gente, de o arranjo ficar com um preço mais econômico, porque diminui muito. As folhas e flores desidratadas, ela tem um custo-benefício espetacular, maravilhoso. É bem baratinho mesmo, gente. Muitas vezes, que nem eu mostrei pra vocês, ela pode ser quase de graça, né? Você vai colher, vai fazer o processo. É só a questão do valor, né? Do tempo que você desperdiça e da espera que você precisa ter pra desidratação das folhas. Mas o custo-benefício fica maravilhoso. Outra coisa, gente, o seu arranjo ele vai ter um aspecto como se ele fosse natural. Porque toda vez que você mistura, eu vou fazer uma montagem aqui, uma composição, vocês vão ver a diferença, né, que fica quando a gente mistura um elemento desidratado junto com a permanente. Então, nos meus arranjos, eu amo. Tem gente que não gosta porque cai pelinho, mas justamente cai os pelinhos porque eles não sabem fazer a desidratação de forma certa. Então, tem um segredinho lá que eu ensino, que como fixar os pelinhos das folhas desidratadas desde o início, né? Tem um segredinho lá, uma dica bem especial, que você vai monitorando as folhas
Isso, além de dar durabilidade, não vai ficar caindo. Então as pessoas têm, mas a flor desidratada, ela cai, ela quebra, porque muitas vezes não foi feito o processo de uma forma correta. Então é muito importante você saber. Vocês lembram, gente, aqui, ó, primeiro eu vou mostrar uma composição aqui, né? Quem viu meus arranjos sabe que eu amo, né? Eu amo misturar as folhas leques. Essa aqui é uma folha leque, gente, que ela tem uma qualidade mediana, mas ela é muito bonita, essa folha. Tem outras folhas que elas têm uma qualidade superior, que inclusive elas têm toque de silicone, aquela folha de latânia que eu mostro sempre, a mini, né? E eu gosto, gente, de usar muito nos arranjos a mistura das folhas desidratadas. Então sempre, nossa, eu uso demais assim nos arranjos. Eu acho que dá um toque muito bacana. Ele fica bem aconchegante, então toda vez que a gente quer deixar uma decoração também mais aconchegante, a gente pode fazer essa mistura, além de todos os benefícios que tem, né, dele ter aquele aspecto mais natural, porque você vai identificar na folha, né? E outro detalhe, toda vez que a gente desidrata, a desidratação, a tonalidade da folha vai ser bem similar a cor natural que ela tem, né? Então, algumas folhas e flores desidratadas, elas vão ficar com o pigmento natural delas. Então, elas vão desidratar. Por exemplo, essa aqui, ó. Essa folhinha leque, ela é um pouco esverdeadinha. Ela fica esse tom, né, bege, palha, que eu acho incrível. Mas ela é meio esverdeadinha. Aqui não dá pra ver muito, né? Então ela tem um toque aqui, ela puxa para um tom esverdeadinho nesses tons de palha, tá? Aqui, gente, então olha que bacana. Aí eu vou aqui eu vou fazer só uma simulação, né? Aí eu vou colocar aqui a flor permanente. Vocês viram que a flor permanente, ela sempre vai ser um padrão, né? Então ela foi feita por uma máquina, então ela vai ter o tamanho bem exato, certinho, diferente da folha desidratada que eu mostrei pra vocês que cada uma é uma, né? Essa aqui ela tem um pedaço aqui cortado, essa aqui tem outro formato, umas estão arredondadas, então cada uma vai ter um formato justamente porque elas são extraídas da natureza. Mesma coisa as folhas da cica e assim por diante, tá? Então eu vou colocar aqui. Eu posso depois simplesmente fazer a composição aqui com as folhas, né? As flores permanentes ou flores artificiais. Então essa aqui de toque real, né? Essa aqui é um lírio que eu amo usar, que ele é toque real. Eu corto elas antes e deixo elas menorzinhas, ó. Então posso tranquilamente, gente, fazer essa mistura. Eu amo usar, inclusive, essa mistura. Eu quero dar um toque especial. Olha que linda, gente, essa sementinha aqui que eu uso, olha. Eu acho incrível, ela é desidratada, olha que fofo. Ela deixa o arranjo mais delicado. Então eu posso tranquilamente fazer uma mistura aqui. Olha que lindo que fica, gente, ó. Um arranjo simples, né? Aqui eu só fiz uma montagem. Aqui já tem quase um arranjo pronto, né? É um arranjo desconstruído, super simples, de ser montado e com a mistura das flores permanentes e flores artificiais. Então fica aí bem contemporâneo. Aqui, gente, as flores, você pode nessa composição tranquilamente misturar rosas, como eu já mostrei pra vocês, só aquelas mais clarinhas, brancas. Você pode misturar aqui tulipas, que fica lindo, as calas, que eu já mostrei pra vocês também, né? E aqui, inclusive, quando você tem essa base, o verde, ele é neutro. Esses tons naturais, desidratados, é neutro. Aqui, tranquilamente, gente, eu posso fazer uma mistura com flores coloridas também. Então, você tem uma base toda neutra, uma mistura de elementos. E você pode, nessa base... Aqui pode ser, gente, costela de Adão, vocês podem misturar com as folhas leques. Então, vocês perceberam a variação que vocês podem ter na mistura. Outra tonalidade que eu gosto muito, gente, é os tons outonais aí que eu já mostrei, né? Aqui, novamente, né, as flores, essa aqui também é uma folha leque, porém ela tem esse tom outonal, né? Esse tom laranja. O que eu posso fazer? Também fazer a mistura, que eu já montei até numa maratona, um arranjo lindo, né, nesses tons outonais.
E aqui, gente, eu gosto muito de misturar o tom sobre tom, né? Que eu falo lá sobre as composições as composições das cores, né? Aqui nós vamos fazer uma composição análoga. Então, olha, eu pego esse rabo de raposa, olha que lindo, gente, isso aqui já é desidratado, ó. Então, aqui eu tenho dois tons diferentes, deixa eu aproximar aqui pra vocês. Tem um tom mais laranja, essa luz aqui não tá muito boa, olha. É um tom sobre tom, gente, um tonzinho laranja, bem clarinho e um tonzinho mais terroso, né? Essas aqui, gente, elas são pintadas, tá? Aí, olha só que bacana, eu posso fazer essa composição aqui, eu tranquilamente, gente, então, novamente, eu tenho uma folha permanente, eu vou fazer a mistura para fazer um arranjo mais elegante, mais requintado, mas percebam, gente, que aqui as folhas, né, elas são simples, são bem baratinhas, mas o arranjo vai ficar muito elegante. Por quê? Justamente porque esse complemento, ele é bem luxuoso, ó. Olha que lindo. Ele traz um glamour, né? Essa aqui, gente, é pintado, tá? Essa aqui, ela é pintadinha, esse rabo de raposa, nessas tonalidades. Aqui o tonzinho natural dela. Então, eu posso fazer nesta composição. Aqui, quem viu, né? Eu amo muito de usar esses galhos aqui, gente. Olha só a rusticidade dele. É um galho bem natural, olha. Desidratado, né, também, olha. Aí ele fica assim, ó, nesse formato todo bem natural, olha, gente. Amassadinho, com caule torto, é assim mesmo. Aí eu posso usar ele aqui nessa composição aqui do arranjo, do outro lado. Aqui é só uma demonstração, tá, gente, pra vocês perceberem. Eu posso, gente, vir com uma cor mais clara. Esse aqui é um galho de folha alpina. Esse aqui, olha que lindo esse também. Eu amo usar esses aqui nos arranjos. Ele tem esses pigmentos folha alpina. Esse aqui é um galho alpino. O nome dele. Olha que lindo. Olha, aí eu posso também entrar nessas tonalidades aqui, ó. Fazer uma mistura de composições, né? Se eu quisesse montar um arranjo só com folhas, eu posso montar tranquilamente. Dentro desta paleta de cores, eu posso entrar também com os tons Marsala aqui, ó. Os tons Marsala, eles entram super bem, olha, dentro dessa composição aqui. Só quero mostrar a tonalidade aqui pra vocês, ó. Então, com os terrosos, laranja, amarelo, olha que lindo que fica a mistura de cores. Então, eu posso misturar tranquilamente. Essa aqui, gente, ela é a folhinha do plátano, só que pintadinha, né? E ela tem esse tom de Marsala. Olha que lindo, ó. Essa aqui é permanente, já não é desidratada. Então, eu tenho essa permanente, eu tenho a folhinha e essas aqui desidratadas. Eu posso, gente, também... Olha que lindo essa aqui, a sementinha que eu amo, né? Pra colocar nos acabamentos, olha. Ó, que linda. Essa aqui é permanente. Como ela tem as tonalidades, eu posso tranquilamente usar ela pra fazer alguns acabamentos, né? Olha, só pra mostrar a composição pra vocês. Então, quando eu faço essa variação, essa mistura, eu posso ter um arranjo lindo, super elegante, maravilhoso, né? Em várias tonalidades, né, gente? Então, eu pego uma tonalidade de cor, uma paleta de cores e eu vou fazendo essa mistura de elementos na composição, né? Então, vocês viram como pode misturar. Como eu falei, fica um arranjo maravilhoso, elegante, você economiza muito na hora de montar e como ele vai ficar exuberante, o seu ganho pode ser maior, né? Porque você pode cobrar aí um valor mais expressivo de criação, da montagem que você fez, né? Mas de materiais, você vai ter uma economia bem grande. Tem essa outra sementinha aqui, gente, que eu amo usar também. Olha que tom maravilhoso, se eu quisesse misturar aqui, né? Aí, então, eu entro com esses tons assim, terrosos, com o tom Marsala. Olha que lindo, né? Se eu quisesse misturar essas tonalidades aqui. Então, posso botar uma folha aqui, Marsala, posso deixar bem análoga mesmo. Esse aqui, gente, é um exemplo, então, de arranjo que eu montei, né? Em uma das lives. Olha aqui o arranjo que eu montei.
Esse arranjo aqui, gente, é a mistura clássica, né? Então aqui é bacana que a gente consegue ver. Aqui atrás eu tenho o capim dos pampas, aqui eu tenho as folhas leques, aquelas que eu mostrei pra vocês. Aqui eu tenho aquela folha desidratada. Essa orquídea aqui, gente, é uma orquídea super simples, ela não tem muita qualidade. Ela é mais simplesinha, mas ela é permanente. Mas olha que lindo que ficou na composição, olha. Então, permanente, eu tenho esta orquídea, este capinzinho aqui, que ele parece uma pluminha, só que ele é um pouquinho mais rígido. E olha que bonito, gente, que eu falei pra vocês as sementinhas. Esses aqui todos eu colhi, né, gente? Quem assistiu o vídeo, olha as pluminhas aqui que eu coloquei pra trazer esse ar de aconchego, né? Então, como eu tinha esses tons mais esverdeados aqui, eu coloquei uns tons mais terrosos com esse capinzinho aqui, que eu trouxe ele também aqui em cima, ó. Então, um pouquinho de terroso aqui, pra fazer essa composição aqui e quebrar um pouquinho desse esverdeado. Então, olha que bonito, gente, que fica essa mistura, né? Essa composição de elementos. Olha, misturando aí, então, as flores permanentes e flores desidratadas, né? Então, vocês podem misturar à vontade. Eu faço a maioria, que nem eu falei, eu amo, que nem eu falei pra vocês, meu carro-chefe, assim, de montagem é esses aqui, ó. Os verdes com as folhas permanentes e os terrosos, gente. Eu amo usar nas composições, porque você cada vez mais vai criar arranjos diferenciados, arranjos com custo muito reduzido para fazer as composições. E sem contar, gente, que você vai olhar aquele arranjo, ele parece natural, né? Então, vocês viram a variação de possibilidades, gente. Isso aqui que eu mostrei pra vocês é só uma palhinha, né? É uma pequena amostra do que vocês podem fazer. Então, vocês não têm que ter medo de ousar. Vocês podem misturar todos os elementos. E como eu falei, é só fazer a composição certa. A partir do momento que você pega os elementos desidratados, pega os permanentes e faz as composições em harmonia, o seu arranjo vai ficar maravilhoso. Ele vai ter bem aquele aspecto natural e deixar aquelas folhas soltas, fluídas, né? Para que o arranjo ele não fique duro, engessado. Então, muito vai também da modelagem das folhas, né? A única coisa, gente, falando em modelagem, que é a única coisa, assim, que eu acho das flores desidratadas é que não dá para modelar, né? Então, porque elas são sequinhas, né? Se eu for modelar, eu vou quebrar, né? Gente, então falando aqui que eu tava falando, a única coisa que é ruim da folha desidratada é que você não pode dobrar, né? Então não vou poder modelar diferente da folha permanente. Mas vocês viram aqui na montagem do arranjo que não tem problema, né? Não tem problema, porque como eu já tenho essas folhas que eu modelei, as flores, né? Eu modelei a folha. Se quem lembra da montagem, essa orquídea eu fui modelando ela para dar movimento, e essa aqui também, que eu usei bem estratégica para compensar esses buracos que tinham aqui. E as outras que eu precisava deixá-las mais firmes, eu deixei elas retinhas, né? Mas elas todas jogadas para frente, umas não duras, como vamos dizer assim, né? Então eu fiz várias composições aqui para deixar o arranjo fluido. Vocês viram que esse galho aqui, esse galho é o mesmo, né? Então, olha, gente, que eu falo pra vocês numa base, né? Se eu quisesse misturar, quando eu tenho a base neutra, eu poderia tranquilamente, gente, usar essas tonalidades aqui nesse arranjo, trocando apenas a flor aqui. Então, olha aqui, ó, olha que lindo que fica. Essa base neutra, quando eu uso, ela serve para várias composições. Vocês viram que lindo que fica? Olha, e eu já tenho um pouco dessa cor aqui também, então só teria que trocar essa flor aqui, ou talvez essa aqui para usar dentro dos tons.